Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nosso Deus. Hoje eu vim falar mais uma vez da palavra do Senhor, porque o nosso Deus é poderoso, nosso Deus é santo, nosso Deus é justiça. Ele nos ama e sempre vai querer mostrar algo de bom para nós. Tanto para aqueles que fazem a vontade do Senhor e também para aqueles que ainda não fazem a vontade de Deus. Amém? Que hoje eu vou falar de uma mulher, que essa mulher ela não fez a vontade do Senhor, mas ela foi trabalhada pelo seu esposo e ele conseguiu mostrar para ela que Deus é vivo, que Deus existe, que Deus muda a situação quando nós obedecemos. Amém? Em Jó, eu vou falar da esposa de Jó, tá bom? Jó capítulo 2, versículo, glória a Deus, versículo 2, no versículo 8 e 9, amém? A palavra do Senhor diz assim: Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Amém? Preste atenção que esse versículo aqui, ela fala assim: amaldiçoa a Deus. Então essa mulher, ela conhecia o poder de Deus. Ela não falou assim: amaldiçoa o teu Deus. A minha Bíblia está escrito assim: amaldiçoa a Deus e morre. Por que ela falou isso, essa mulher? Porque essa mulher ela estava desesperada, gente. Essa mulher estava passando por uma situação muito dolorosa. É fácil você falar para os outros quando a pessoa está passando por situação. O difícil é quando você está passando por essa situação. E quando você passa por uma situação dessa e que não tem ninguém para te apoiar, que não tem ninguém para te amar, que não tem ninguém para te dar uma palavra de conforto, a situação fica muito pior. Mas eu quero trazer hoje para vocês aqui que essa mulher, ela tinha alguém para amar, para amá-la, na verdade. Tinha alguém para ouvi-la, tinha alguém para ter paciência com ela. Tinha alguém pensando: não, a minha esposa, ela vai entender que isso é só uma tempestade, isso vai passar, não é para sempre, porque o meu Redentor vive. A palavra do Senhor diz lá em Jó, ele fala que o meu Redentor vive, né? Jó, quando foi acometido dessas doenças, dessa desgraça na vida dele, ele não se desesperou, né? Ele apenas o adorou, como fala aqui no capítulo 1, no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Jó amou a sua esposa. Essa mulher, ela foi um desafio na vida de Jó, porque ela estava desesperada. Você já parou para pensar se sua família fosse toda morta? Se você visse seu marido doente em cima de uma cama, podre, fedorento, e você sabendo que aquele homem, que a sua família, né, serve a Deus, essa mulher ela ficou desesperada. Por isso que ela mandou o marido dela amaldiçoar a Deus e morre. Porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas nós hoje, nós temos o privilégio de saber que Jó, ele estava sendo provado, não por Deus, por Satanás. Porque nosso Deus, ele conhece toda a tua história, ele sabe quando você vai pecar, ele sabe quando você não vai resistir àquele pecado, ele sabe quando você vai blasfemar, Deus sabe. Porque a palavra de Deus, lá em Salmos 139, versículo 4, diz assim: ainda que a palavra
não esteja em sua língua, Deus as conhece. Se você crê na Bíblia, você vai entender que Deus já sabia qual seria a resposta de Jó. Ele ia adorar, não importando a situação, Jó ia adorar a Deus. O problema era a sua esposa, que ela não estava entendendo o que estava acontecendo naquela situação. Ela perdeu tudo. Ela era uma mulher, com certeza, tinha do bom e do melhor. Seu marido era um dos homens mais ricos, né? Que fala aqui do Oriente, o homem rico. Ele tinha muitos gados, muitas fazendas, muitos trabalhadores, muitos empregados. Seus filhos comiam do bom e do melhor. E de repente isso vem um vendaval, vem um temporal e essa mulher vê tudo acabar, sabendo que o seu esposo adorava um Deus vivo e poderoso, né? Mas Jó, como diz aqui no versículo 22 do capítulo 1, ele fala que em tudo isto Jó não pecou. E isso inclui quem? A sua esposa. Com certeza Jó estava tão doente, tão dolorido com aquilo tudo que estava acontecendo, né? Mas ele teve forças para amar sua esposa, para que ela viesse a entender que aquilo ali ia passar e que ele servia um Deus e que aquilo ali não estava acontecendo por acaso. Amém? Abra a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5, 25, que diz assim a Bíblia Sagrada. Glória a Deus, glória a Deus. Efésios capítulo 5, 25, diz assim: Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Você imagina se Jó não tivesse amado a sua esposa como Cristo ama a igreja? E continua, e a si mesmo se entregou por ela. Então, quando você ama alguém, embora você esteja passando por uma situação tão difícil, você tem que se sacrificar para amar a sua esposa. E Jó é um exemplo na Bíblia Sagrada, mas as pessoas não falam isso na Bíblia Sagrada. Jó amou a sua esposa como Cristo amou a igreja, mesmo ela mandando ele amaldiçoar o Deus dele. Ele continuou dizendo: meu amor, minha querida, nós estamos passando por isso, mas Deus vai mudar a nossa situação. Te acalma, meu amor. Deus é conosco. Com certeza, que Deus é conosco nada. Se Deus fosse conosco, não estava acontecendo tudo isso. Lamuriando, não confiando em Deus. Mas Jó confiava no poder de Deus. E Deus confiava no seu servo. O meu servo não vai me envergonhar diante das adversidades ao qual a minha esposa está passando. Ele vai mostrar para ela que ele a ama verdadeiramente. E Satanás vai ser envergonhado. Porque Satanás, ele quer te envergonhar. Mas ele não vai te envergonhar se você for um homem e uma mulher verdadeiramente que esteja arraigada em Jesus. Mesmo nas situações que essa mulher estava passando. Teu marido está desempregado, teu marido não consegue trabalho, teu esposo está doente, seus filhos não querem te obedecer, né? Você vê tudo desabar, mas você é um homem e uma mulher de Deus. Você crê que esse cativeiro vai ser mudado. Deus vai mudar o teu cativeiro, em nome de Jesus. Mas se você for fiel, independente de qualquer situação, Deus vai ser fiel. E esse homem amou sua esposa. No versículo 28 do capítulo 5 de Efésios, diz assim: assim devem os maridos amar sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha só que palavra. Como eu vou maltratar minha mulher numa situação que a mulher de Jó estava ali, desesperada, perdeu os filhos, vendo seu marido doente? Se ele não amasse essa mulher,
ele não estava amando-se a si próprio. Olha quanto é grave quando nós não entendemos a palavra de Deus. Então, se eu não amo minha esposa, mesmo ela sendo uma mulher rebelde, mesmo ela sendo uma mulher que ainda não conhece Deus, você, marido, que conhece Deus, você é um homem de Deus, você é um Jó da vida, você vai amar sua esposa, você vai ganhar ela para Jesus, você vai purificar ela para Jesus, para quando Jesus vier te buscar, ele quer encontrar a tua esposa, a igreja, purificada por você. Porque o homem tem que amar sua esposa. Porque a esposa é a mulher mais difícil de ser amada. Porque ela exige muito. Ela quer muita coisa. Ela quer carinho, ela quer abraço, ela quer beijo, ela quer dinheiro, ela quer tudo. E às vezes seu esposo, ele não entende. Mas Jó entendeu sua mulher. Jó colocou em prática o que Deus mandou ele fazer lá no passado e manda hoje os homens fazerem com as suas mulheres. Mesmo que ela seja uma mulher rebelde, mesmo que ela não esteja entendendo o que está acontecendo contigo. Você está desempregado há muito tempo, você está esquisito, está diferente. O que você tem que fazer é orar. Sabe qual era o segredo de Jó? Obedecer a Deus e orar. Ora, obedecer e orar. Quando você ora a Deus, quando você fala com Deus, você tem aquele entendimento, um entendimento imensurável, que aquela dor, aquele sofrimento vai passando. É tipo um calmante. A oração é um calmante para nós. Amém? Lá em Colossenses, capítulo 3, 19, diz assim: vós, marido, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Amém? Imagina, se Jó fosse afrontar sua esposa, falar palavras torpes para sua esposa, dizer coisas que não agradavam a sua esposa, mesmo ele sabendo que a sua esposa estava passando uma situação tão dolorosa. Minha esposa está sofrendo muito também. Eu estou sofrendo, porque estou doente, perdi meus filhos, perdi tudo. Mas a minha esposa, ela é frágil. Não porque ela é burra, ela não tem capacidade para isso, para aquilo, não. Estão falando de físico, de corpo. Ela é frágil. Ela está suportando demais isso. O homem não, o homem é mais forte, né? Tem homem que, a maioria dos homens, você não vê ele derramar nenhuma lágrima. Mas ele está sofrendo por dentro. Você não vê ele chorar, né? Mas ele está sofrendo por dentro. Nós não. Nós, quando passamos por qualquer dificuldade, por qualquer coisa, nós já começamos a chorar. Porque nós somos vasos frágeis. Em 1 Pedro, diz assim: igualmente, vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Então, quando você não ama a sua esposa, quando você não procura entender ela, e aqui fala até na área sexual. Eu tenho certeza que Jó, ele também, eu acho que ele até se preocupou com a área sexual da sua esposa, porque ele não podia ter relação sexual com ela, porque ele estava doente, né? Ele estava doente. Mas em outros casos, tem marido que não estão doentes, estão bom de saúde, né? Mas eles não estão coabitando com as suas esposas e nem dando honras a ela, como vaso mais frágil. E quando isso não acontece, né? Quando você não obedece a palavra de Deus, aqui como fala aqui na palavra, as suas orações, elas são impedidas. Sabe por quem? Por Satanás, pelos demônios. Não deixam a tua oração chegar no céu.
Então, para você ter uma intimidade com Deus, você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor. E aqui, como eu estou falando da esposa de Jó, principalmente com a sua esposa. E Jó não deixou a sua esposa de lado, não. Com certeza esse homem cuidou da sua mulher, não permitiu que ela viesse sofrer mais ainda. Ao contrário dela, que ela estava fazendo o seu esposo sofrer mais ainda, apesar dele estar doente, dele estar cheio de ferida, passando por todas a adversidades que você já sabe, que você já leu a Bíblia, de livro de Jó, você já sabe. E ela estava ali, falando coisas que desagradavam seu esposo. Mas ele não. Ele respondeu para ela que assim como ele veio, né, nu, ele podia voltar. Deixa eu ver aqui em Jó, o que foi que Jó respondeu para ela quando ela mandou ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Amém? Quando sua esposa manda Jó amaldiçoar a Deus e morre, ele responde para elas assim: mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Glória a Deus. Então ele estava querendo falar para a esposa dele: minha querida, tu só quer o bem, tu só quer as coisas boas. Então, quando aparece alguma coisa ruim, você não se agrada, porque é Deus que está no controle de tudo. Então vamos esperar em Deus, vamos adorar o nosso Deus. Seja mais paciente, vamos passar por tudo isso, mas Deus vai nos abençoar. Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar esse cativeiro da nossa vida. Ele tentou, com certeza, de todas as maneiras, cuidar da sua esposa, porque ela estava passando por uma situação muito dolorosa. Uma mãe que perde um filho, a gente não consegue explicar o sentimento que essa mãe sofre. Imagina você perder todos os seus filhos de uma vez. Então essa mulher estava muito, muito, muito triste, muito desesperada, mas ela tinha um marido que o amou verdadeiramente. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá para o Jó, capítulo 23. Amém? Jó amou sua esposa, né? Tentou explicar a situação para ela. Falou que Deus, o seu Redentor vive, né? Que ela tivesse paciência, que eles iam vencer aquela batalha. Amém? No capítulo 23 de Jó, ele fala assim: respondeu Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Se eu soubesse o que poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Então Jó ele falou: se eu soubesse, se eu achasse pecado em mim, olha só a santidade de Jó. Se eu achasse algum pecado em mim, eu iria até o tribunal e falaria o meu pecado. Mas Jó não estava pecando. Então ele tinha a plena certeza que Deus ia mudar aquela história. Mas Jó não estava pecando também porque ele estava amando a sua esposa. Se ele não tivesse amando a sua esposa, se ele tivesse tratado ela de qualquer maneira, ele não ia falar isso aqui. No versículo 10 do capítulo 23 de Jó diz assim: mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Amém? Nas suas pisadas os meus pés se firmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Amém? Glória a Deus. Jó sabia que ele estava fazendo tudo correto, principalmente cuidar da sua esposa tão amargurada, tão dolorida, tão desgostosa com aquela situação.
do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei, mais do que o meu alimento. Amém? Então Jó tinha plena certeza, né, que ele não tinha cometido nenhum pecado para ele estar passando por aquela situação, e muito menos para que a esposa dele viesse dizer para ele amaldiçoar a Deus. Jamais, entendeu? No 42 de Jó, no capítulo 42, versículo 10, a esposa de Jó viu a mudança, a transformação, a bênção do Senhor vir na sua família. Mas essa bênção não veio por causa da mulher de Jó. Essa bênção veio por Jó amar a sua esposa em meio às adversidades, mesmo ele estando numa situação crítica da sua vida. E aí Deus mudou o cativeiro de Jó. E se Jó tivesse maltratado a sua esposa, se ele tivesse a ignorado em meio àquela situação, Deus teria mudado o cativeiro de Jó? Não, nunca. Nosso Deus, ele é perfeito. E nós podemos ser perfeitos sim. Nós podemos entender o que está se passando na tua vida, na minha vida. Deus, ele não faz nada por acaso. Tem algo ali. Nós não sabemos hoje o que acontece conosco quando nós passamos por situações adversas, como a mulher de Jó passou aqui, né? Mas tinha alguém trabalhando ali para ver a tua destruição, e tinha algo mais poderoso trabalhando por você, né? Porque sabia e sabe que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que ninguém vai te tocar a não ser com a permissão dele. Amém? E Deus mudou o cativeiro de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto possuía. Então você sabe o que aconteceu. Jó foi abençoado. Jó mostrou para sua esposa o Deus que ele servia. A esposa de Jó viu a mão de Deus na sua vida. Se você não amar uma pessoa, se você não procurar entender uma pessoa que está passando por problemas, essa pessoa, ela nunca vai querer servir o teu Deus. Principalmente as pessoas da nossa família. Se você conhece Deus, se você serve a um Deus vivo e poderoso, a tua atitude, a tua ação é só amar. Se você amar essa pessoa, ela vai entender, um dia ela vai entender que você é de Deus, que Deus é contigo, e que ela estava errada, você estava certo. Amém? Glória a Deus. Então o nosso Deus, tudo que ele faz na nossa vida é para o nosso bem. Amém? O próprio Deus é o padrão da justiça. Ele usa seu poder de acordo com seu próprio aperfeiçoamento. Glória a Deus. Deste modo, qualquer coisa que ele faça é justa, mesmo que nós não possamos compreendê-la. Você não vai compreender nunca. O que nós devemos é orar e falar com ele diretamente, conversar com Deus, perguntar para Deus. Não é pecado você conversar com Deus, falar com Deus. O que você está sentindo, o que está acontecendo na tua vida. Mas não esqueça de amar aquela pessoa que não está te entendendo, que não está entendendo a situação. Não esqueça de amar essa pessoa, como Jó amou a sua esposa. Amém?
Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você que crê no poder de Deus, diga amém. Glória a Deus.